meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de revisão aqui no nosso canal, professor Douglas falando. Estamos aí de volta, após um período de férias, após aí o mês de julho, e retornamos com essa videoaula, produzindo aí uma revisão para a nossa terceira VE. Prova essa que vai ser agora, sexta, dia 30 de agosto. Desejo aí muita boa sorte para todos vocês. E espero que essa videoaula também possa ajudar, Ajudar aí nos estudos, complementar aquilo que nós falamos em sala de aula, nas aulas presenciais. E também, se por acaso ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente ajuda aí no que puder, tá certo? Beleza? Combinado então? Vamos em frente. Pessoal, a nossa VE, a nossa terceira VE, dia 30 agora, ela vai cobrar apenas um único assunto: origem da vida. Nós falamos o mês inteiro sobre esse assunto, abordamos vários tópicos desse assunto sobre a origem da vida e nós vamos revisar todos eles aqui nessa videoaula, tá bem? Primeira coisa, nós devemos lembrar que quando a gente fala sobre a origem da vida, é importante sabermos que há muito tempo existia a chamada teoria da abiogênese. Teoria essa que tentava explicar como é que a vida surgia no nosso meio. Só que essa teoria da abiogênese, e cuidado pessoal, muito cuidado, eu estou falando de abiogênese, também chamada de geração espontânea. A geração espontânea, ou abiogênese, era uma teoria que pregava que era possível surgir vida a partir de matéria morta, bruta ou inanimada. Vou até repetir. Na abiogênese, na geração espontânea, cientistas acreditavam, pessoas acreditavam que era possível dar origem à vida a partir de matéria morta, bruta ou inanimada, tá? Inclusive, pode até parecer esquisito, mas é uma coisa que existiu, hoje foi derrubada, claro, Hoje nós acreditamos na teoria da biogênese, que uma vida só pode surgir a partir de outra pré-existente, mas a teoria da abiogênese, ela chamou muita atenção de muitos cientistas, inclusive renomados no nosso meio, dentre eles Aristóteles, René Descartes, Isaac Newton e também Jean-Baptiste Van Helmont. Esses nossos colegas, esses nossos amigos aqui que eu acabei de citar, eles acreditavam na teoria da geração espontânea e acreditavam nas coisas mais absurdas possíveis. Dentre elas, a questão de que vermes que surgiam na matéria em decomposição, esses vermes, eles surgiam da matéria em decomposição, ou seja, a matéria em decomposição é que se transformava nos vermes. Hoje nós sabemos que os vermes que aparecem na matéria em decomposição foram colocados por outros insetos que lá puseram seus ovos, esses ovos eclodiram e dessa eclosão nasceram vermes que deram origem a insetos adultos, é o que nós sabemos. E isso que eu acabei de explicar para vocês é a teoria da biogênese. Mas quando eu acredito que a matéria em decomposição pode dar origem a esses vermes, aí eu estou falando de geração espontânea. Assim também, pessoal, como existiam cientistas que acreditavam que a lama, isso mesmo, a lama de rios, riachos, a lama presente ali nas margens ou em ambientes aquáticos, existiam cientistas que acreditavam que aquela lama ela poderia dar origem a seres vivos também, dentre eles sapos. Os sapos que ficam numa lagoa, por exemplo, eles surgiram da lama daquele ambiente aquático, daquele riacho, por exemplo. Também nem precisa dizer que isso é loucura, mas essa era a geração espontânea, tá certo? Essa era a biogênese. Assim também como, já que nós estamos falando de ideias bem absurdas, já falei de duas, vamos falar sobre mais uma, que algumas pessoas acreditavam que os vermes, as lombrigas, que habitavam o intestino humano, que habitam o intestino humano em determinadas circunstâncias, surgiram a partir do próprio intestino humano, ou seja, o intestino humano é que se transformava, era que dava origem às lombrigas. Hoje, o que é que nós sabemos? Que as lombrigas, que causam uma doença chamada de ascaridíase, elas surgem a partir do momento que nós consumimos alimentos ou água contaminada com os ovos do verme. Esses ovos, eles descem para o intestino, eclodem, dando origem aos vermes adultos, a ascaridíase. Mas não, antigamente achava-se que era o intestino que se transformava nas lombrigas.
E a última ideia absurda que eu queria aqui conversar com vocês era justamente a questão de ser possível, isso para aqueles naquela época, as pessoas antigamente acreditavam nisso, os teóricos da geração espontânea acreditavam nisso, que era possível dar origem a ratos a partir de grãos de milho. Por que é que eu deixei essa por última? Porque essa era uma ideia do nosso colega Jean-Baptiste Van Helmont. Ele acreditava que se eu pegasse uma camisa suja, colocasse no canto de uma sala, em cima daquela camisa colocasse um pouco de milho, isso numa sala escura, fechada por uns dias, depois de alguns dias, quando eu retornasse para o local, eu iria encontrar ratos naquele local, onde eu deixei aquele milho e aquela camisa. O povo de antigamente acreditava que era o milho misturado com a camisa que se transformava no rato. Ou seja, eles não imaginavam que era o rato que ia ver lá, encontrava lá comida, ia lá e encontra a comida para se alimentar. Não, eles acreditavam que era a comida que se transformava nos ratos, tá? Mais uma vez, pessoal, são ideias, essas que eu comentei para vocês, são ideias da geração espontânea, são ideias da abiogênese, tá? Mais uma vez, é um perfeito absurdo acreditar que coisa morta, bruta ou inanimada pode dar origem a seres vivos. E por ser um absurdo, pessoal, existiu também naquela época pessoas que tentavam derrubar a abiogênese, que tentavam derrubar a geração espontânea. Esses cientistas, eles ficaram conhecidos como os teóricos da biogênese. Bem, se a abiogênese diz que é possível dar origem à vida a partir de matéria morta, bruta ou inanimada, como eu disse agora há pouco, a teoria da biogênese prega que uma vida só pode surgir a partir de outra vida pré-existente. E um dos nomes mais conhecidos da teoria da biogênese é o cientista Francisco Redi. Francisco Redi, ele ficou famoso como teórico da biogênese através da sua experiência com frascos de carne. Observe aí na imagem, no slide, que nós temos aí o Francisco Redi logo acima, tá? E ele pegou alguns frascos, dentro desses frascos ele colocou carne, certo? Só que alguns frascos ele deixou aberto e outros ele fechou. E o que foi que aconteceu com aqueles frascos que estavam abertos? A carne que estava dentro desses frascos começou a acumular vários insetos, vários vermes, tudo que é comum encontrar quando a gente percebe a matéria em decomposição. Você observa aí até na imagem, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, tá aqui os frascos abertos, né? Os frascos abertos, e você observa aí a presença de vários insetos, várias moscas, vários vermes que estão aqui habitando esse local onde tem a carne em decomposição. Mas o Francisco Redi, ele observou que a mesma coisa não acontecia aqui, ó. A mesma coisa não acontecia aqui. Nos frascos fechados não havia a presença desses vermes e dessas moscas, tá? Lembrando, frascos fechados. Francisco Redi utilizou isso para argumentar que, ora bolas, se vocês acreditam que a vida pode surgir a partir de matéria morta, bruta ou inanimada, por que é que não apareceu vida nessa carne aqui desses frascos fechados? Pois é, galera, para nós isso seria mais do que suficiente para comprovar que uma vida só pode surgir a partir de outra vida. Mas como a gente está falando de uma época que não tinha muitos recursos e era uma coisa mais tola do que a outra acontecendo por aí afora, alguns cientistas da época alegaram que nesses frascos fechados não aparecia vida porque Francisco Redi fechou. Ele lacrou os frascos. E quando ele lacrou os frascos, o oxigênio não conseguia entrar e pela falta desse oxigênio não teria como esta matéria morta dar origem à vida. Era necessário que o oxigênio entrasse. Pois é, meus queridos, nem precisa também mais uma vez repetir, é um baita de um absurdo. Mas Francisco Redi, ele não teve contra-argumentos com relação a essa ideia recentemente falada, e infelizmente ele não conseguiu, com essa experiência tão simples, derrubar a geração espontânea. E o negócio ele ficou um pouquinho mais complicado, porque na época de Francisco Redi surgiu um outro cientista chamado de Livnik, que tinha criado um aparelho que tornava possível visualizar estruturas microscópicas, seres microscópicos.
Inclusive, esse cientista, Levinick, ele observou uma gota d'água e percebeu que dentro dessa gota existia milhares de micro-organismos invisíveis a olho nu. E pensaram, poxa, esses micro-organismos eles são muito simples, então a única coisa que poderia explicar o surgimento desses micro-organismos seria eles terem surgido da matéria morta, bruta ou inanimada. Ou seja, a criação do microscópio durante um bom tempo corroborou a geração espontânea. Realmente comprovou que a geração espontânea na época era verdadeira, tá? E isso foi um argumento muito utilizado pelos cientistas da geração espontânea para continuar tornando a geração espontânea uma lei, uma teoria que deveria ser aceitada. E assim como Francisco Redi tentou derrubar a teoria da geração espontânea, John Nida veio no meio do momento, né? John Nida, esse que está aqui embaixo, né? Esse cientista aqui, John Nida, ele veio no meio de todos, né? Do momento ao qual estava se falando muito sobre geração espontânea e biogênese, e realizou sua experiência. Essa experiência, ela ficou conhecida como frascos de caldo nutritivo, e John Nida, ele simplesmente pegou frascos, colocou um caldo nutritivo, fechou eles e os aqueceu. Depois de um bom tempo, ainda com o frasco fechado e devidamente aquecido, esse caldo, com o tempo, começou a dar origem a vários micro-organismos, né? Naquele caldo que estava fechado, começou a surgir aí vários micro-organismos, e a única coisa que ele conseguiu usar para argumentar de onde tinham vindo esses seres vivos dentro do caldo só poderia ter sido do próprio caldo, tá? O frasco estava fechado, mas mesmo o frasco estando fechado e devidamente aquecido, aquele caldo deu origem à vida, deu origem a esses micro-organismos que foram observados ao final da experiência, certo? Depois de um tempo, se comprovou que esse caldo ele deu origem a micro-organismos porque ele não foi devidamente aquecido, né? Ele não foi aquecido o suficiente para ser totalmente esterilizado, e sem essa esterilização completa, o que sobrou de micro-organismos aqui do caldo se multiplicou, causando uma contaminação maior. Mas, repito, naquela época, devido à pouca tecnologia e ao pouco conhecimento, essa experiência de John Nida, ela foi mais do que suficiente para comprovar mais ainda que a geração espontânea ela é verdadeira, ok? Ainda falando da experiência do frascos com caldo de carne de John Nida, entra na história um novo personagem que é o Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani resolveu dar uma implementada na experiência de John Nida. Ele utilizou a mesma experiência, utilizou os frascos de caldo de carne nutritivo, aqueceu esses caldos, só que na experiência de Lázaro, o que foi que aconteceu? Um frasco ele deixou aberto e o outro ele deixou fechado. E assim, Lázaro ele foi mais cuidadoso, porque lembra que eu disse agora há pouco que o John Nida ele tinha aquecido, mas não aqueceu o suficiente. Ele não esterilizou o caldo do jeito que era para ser. Lázaro foi mais esperto, ele esterilizou o caldo completamente. Um dos frascos ele deixou aberto e o outro ele deixou fechado. E os dois frascos eles foram colocados em cima de uma mesa por um tempo, e o que foi que se observou? Que o frasco estava aberto, o frasco estava com caldo aberto, o frasco aberto com caldo, ele ficou completamente contaminado, repleto de vida, enquanto que aquele frasco com caldo fechado continuou esterilizado sem vida por um longo tempo, tá? Mais uma vez, pessoal, isso aqui seria mais do que suficiente para comprovar na nossa época que a geração espontânea ela não existe. Mas nós estamos falando do quê? De uma época diferente. E naquela época se contra-argumentou que no frasco fechado não apareceu vida porque Lázaro Spallanzani aqueceu demais, e esse aquecimento excessivo matou o princípio vital, o princípio ativo que os teóricos da geração espontânea acreditavam que toda matéria morta, bruta e inanimada tinha, que era que dava origem à vida segundo a geração espontânea. Então, devido ao aquecimento, Lázaro matou esse princípio ativo. Sem esse princípio ativo, não teria como surgir vida a partir desse frasco fechado, tá certo? Bem, pessoal,
mais uma vez, né? A gente está falando de um argumento melhor do que o outro, ou pior do que o outro, dependendo aí como você esteja vendo. Mas Lázaro também não conseguiu derrubar a geração espontânea. Até que um tempo depois surgiu sim um personagem extremamente importante para a teoria da biogênese, que é o Louis Pasteur. Louis Pasteur, pessoal, ele conseguiu derrubar a geração espontânea. E a experiência que Louis Pasteur fez para derrubar a geração espontânea foi essa daqui, ó, dos frascos de pescoço de cisne. Esses frascos, eles tinham um caldo nutritivo, eles foram devidamente aquecidos, mas o gargalo desse frasco, ele era o quê? Curvado, como se fosse um pescoço de cisne. Por isso o nome frascos com pescoço de cisne, tá? Esses gargalos, pessoal, eles eram curvados e estavam em contato direto com o ar, com o oxigênio, com a atmosfera. Eles não eram fechados. Como eu disse, o Pasteur, ele ferveu esse caldo e após um tempo ele deixou o caldo nutritivo em cima de uma superfície por um tempo e durante um bom tempo esse caldo ele continuou sem vida, completamente esterilizado. Mas o mais interessante, pessoal, é que se percebeu que à medida que o ar entrava pelo gargalo, outras coisas também entravam, principalmente insetos, principalmente moscas, entravam pelo gargalo na tentativa de chegar ao caldo, mas esses insetos, esses organismos ficavam presos nas curvas do gargalo. Ou seja, o ar passava, mas aquelas imundícias, aqueles organismos que poderiam contaminar o caldo ficavam presos nas curvas. Ou seja, o que estava fazendo com que o caldo ficasse contaminado era algo de fora, trazido por organismos de fora. É tanto que depois de um tempo, ainda com o caldo esterilizado, o que foi que o Pasteur fez? Ele quebrou o frasco, o gargalo desse frasco, deixou o alimento, o caldo, em contato direto com o ar e depois de um tempo, o que foi que aconteceu? Aquele caldo ele ficou contaminado, tá certo? Com essa experiência, como eu disse, Louis Pasteur derruba a geração espontânea e comprova que a vida que estava surgindo no caldo nutritivo, na matéria morta, bruta ou inanimada, estava vindo de fora, por organismos que vinham de fora causar uma contaminação e o surgimento da vida. Com essa ideia, com essa experiência, Louis Pasteur derruba a geração espontânea. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, nessa primeira parte da nossa videoaula, a gente começou falando de duas teorias. Teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, e a gente também falou sobre a teoria da biogênese, com seus cientistas Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, e no caso, Louis Pasteur é quem derrubou a geração espontânea, tá certo? Espero que tenha ficado bem compreendido esta primeira parte, e a partir de agora entraremos na segunda parte. Nessa segunda parte, pessoal, nós vamos falar sobre algo bem interessante, que é sobre o surgimento da vida no nosso planeta. Porque vamos lá, Louis Pasteur, ele comprovou que a vida, ela só pode surgir a partir de outra vida. A biogênese dizia isso. E de certo modo é verdade, como a gente sabe até hoje. Uma vida só pode surgir a partir de outra vida. Mas, se uma vida só pode surgir a partir de outra vida, como é que o primeiro ser vivo do nosso planeta surgiu? Essa pergunta, pessoal, ela alimentou as fantasias de muitas e muitas pessoas, de muitos e muitos cientistas, até que um tempo depois surgiu um cientista chamado de Oparin, tá? Oparin e trabalhava juntamente com um colega, o Haldane. Mas a teoria, é isso que eu vou explicar para vocês, conhecida como teoria de Oparin e Haldane, ela tenta explicar como foi que esse primeiro ser vivo surgiu. Segundo essa teoria, o nosso planeta de bilhões de anos atrás era do jeito que a gente está observando aqui nessa imagem. Nós estamos falando de uma Terra, de um planeta extremamente primitivo, esse é o nosso planeta há bilhões de anos atrás, com uma grande presença de vulcões, e a gente pode comprovar que realmente isso foi verdade quando a gente analisa a idade da nossa Terra.
quando a gente começa a analisar a nossa crosta terrestre e a gente chega à conclusão de que há muito tempo atrás a quantidade de vulcões aqui no nosso planeta era gigantesca, tá? Então, a Terra primitiva, a nossa Terra primitiva, nas condições que estavam naquela época, era completamente impossível dar origem a seres vivos nas condições antigas. Mas, segundo a teoria de Oparin e Haldane, na Terra primitiva, na atmosfera daquela época, que já não tinha muita coisa, mas na atmosfera daquela época, nós tínhamos a presença de 4 gases primordiais, de 4 elementos primordiais. Esses elementos quais são? Metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Aí você pode estar se perguntando, Douglas, vapor d'água, como é que um local como a nossa Terra primitiva, que era muito quente naquela época, podia ter água, podia ter vapor d'água? Pois é, pessoal, pode até complicado de entender, de imaginar isso aqui, mas o vapor d'água que existia naquela época vinha de onde? Dos vulcões. Pois é, 30% da lava vulcânica, inclusive da lava dos vulcões que existe atualmente, é formada por vapor d'água. E à medida que, como naquela época tinha muitos vulcões, claro, esses mesmos vulcões também liberavam, juntamente com a sua lava, vapor d'água. Então, nessa Terra primitiva, na nossa Terra primitiva, nós tínhamos esses 4 gases: metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Esses 4 gases naquela época, sofreram muito com descargas elétricas e radiação ultravioleta, que era bastante intenso naquela época. Essa radiação ultravioleta e essas descargas elétricas fizeram com que esses gases dessem origem às primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, pessoal, elas ficavam na atmosfera por um bom tempo, por um longo tempo, mas à medida que o vapor d'água se acumulava na atmosfera, formava-se nuvens de chuva que acabavam precipitando. E essa mesma chuva que caía pegava essas moléculas orgânicas simples da atmosfera e traziam para baixo. E detalhe, a nossa superfície naquela época era extremamente quente. E o que foi que aconteceu com o tempo? Essas moléculas orgânicas simples que desceram, entraram em contato com a nossa crosta, que era bem quente, e aquela temperatura, aquele excesso de temperatura, fez com que essas moléculas orgânicas simples se transformassem em moléculas orgânicas um pouquinho mais complexas. Continuou chovendo, e eu estou falando de chuvas intensas, não estou falando de poucas chuvas, mas de chuvas intensas que duravam vários e vários meses. Essas chuvas formaram os primeiros oceanos, e essas moléculas orgânicas complexas que estavam sendo formadas habitavam os mares primitivos. E essas mesmas moléculas de água desses mares primitivos ajudaram, juntamente com as moléculas orgânicas complexas, a formar estruturas chamadas de coacervados. Então pode-se entender que os coacervados são moléculas orgânicas complexas, entre aspas, envolvidas por moléculas de água dos oceanos primitivos. Só que assim como é aceitável que naquela época pudesse surgir moléculas orgânicas complexas, também é aceitável e possível que naquela época possa ter surgido os primeiros ácidos nucleicos. Para quem não lembra, ácidos nucleicos são o quê? DNA e RNA. Os primeiros ácidos nucleicos que surgiram antigamente eram quem? O RNA. Então aceita-se, segundo a teoria de Oparin, que os coacervados se uniram às primeiros ácidos nucleicos, no caso o RNA, e essa união ela deu origem aos primeiros seres vivos, também chamados de probiontes. Então, essa teoria de Oparin, ela traz para nós essa ideia de que os primeiros seres vivos eles surgiram a partir da transformação de moléculas inorgânicas em orgânicas, que seguiam um conjunto de etapas essas que duraram milhares, bilhões de anos, até dar origem aos primeiros seres vivos, até dar origem aos probiontes, tá certo? Caso tenha ficado complicado entender mais ou menos essa teoria de Oparin, vamos resumir aqui essa parada, tá certo? Essa ideia. Primeiro, na Terra primitiva, a nossa crosta ela era bem diferente do que é atual.
com grandes temperaturas, altas temperaturas, era uma crosta formada por grande parte em sua totalidade, lava, tá? E naquela época também existia uma grande quantidade de vulcões. Mesmo naquele ambiente inóspito da Terra primitiva, a nossa atmosfera era formada por 4 gases: metano, amônio, hidrogênio e vapor d'água. Vapor d'água que é originado de onde? Dos vulcões, exatamente. Esses mesmos 4 elementos químicos, essas moléculas inorgânicas que eu citei agora há pouco, sofreram com descargas elétricas, intensas descargas elétricas e radiação ultravioleta. Essa radiação elétrica e essa radiação ultravioleta fez com que essas 4 moléculas dessem origem a moléculas orgânicas simples. Tá? O vapor d'água, como eu disse, começou a se condensar na atmosfera, dando origem às primeiras chuvas torrenciais. Essas chuvas torrenciais formaram os primeiros oceanos, e nos primeiros oceanos formou-se também as moléculas orgânicas mais complexas. Vamos lembrar que, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lembrar que houve a formação de moléculas orgânicas, a chuva fez com que essas moléculas orgânicas que estavam na atmosfera entrassem em contato com a nossa crosta terrestre, que era bem quente. Essa elevada temperatura fez com que essas moléculas orgânicas se transformassem em moléculas orgânicas mais complexas, e com a continuidade das chuvas houve a formação dos primeiros mares, dos mares primitivos. Esses mares primitivos ajudaram na formação dos coacervados, moléculas orgânicas complexas que se juntaram com moléculas de água formando os coacervados, e houve também a formação das primeiras moléculas de ácidos nucleicos, no caso o RNA. Essas duas estruturas, coacervados e primeiras moléculas de RNA, se juntaram, formando o primeiro ser vivo, formando os probiontes, tá certo? Beleza, pessoal? A nossa segunda parte é para falar sobre a teoria de Oparin e Haldane, tá certo? Essa é a nossa segunda parte, e ainda sobre essa teoria de Oparin e Haldane, tá aí o nosso amigo, né, no caso Oparin. E, não, pelo contrário, aqui não é Oparin não, nós falamos da teoria de Oparin, mas para comprovar a teoria de Oparin é que a gente precisa falar aqui do Stanley Miller. Stanley Miller, pessoal, ele construiu esse aparelho que vocês estão vendo aí no slide, e esse aparelho serviu para comprovar que é possível dar origem a moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Como é que isso funciona? Nessa parte aqui do aparelho, o que foi que o Stanley Miller fez? Ele colocou os gases da Terra primitiva: metano, amônio, hidrogênio e vapor d'água. Esses gases sofreram com várias descargas elétricas, radiação e tudo mais, e após essa intensa atividade, o que se originou nessa parte aqui deste aparelho foram moléculas orgânicas simples, dentre elas os aminoácidos. Pois é. Stanley Miller, através desse aparelho, comprovou que é possível dar origem a moléculas orgânicas simples a partir de compostos inorgânicos, tá? Um tempo depois, outro cientista chamado de Sidney Fox, ele resolveu observar se era possível dar origem a moléculas orgânicas mais complexas a partir de moléculas orgânicas mais simples. Então, o que é que o Sidney Fox fez? Ele pegou as moléculas orgânicas simples que o Miller tinha fabricado aqui nessa estrutura, aqueceu essas moléculas orgânicas simples e elas deram origem a moléculas orgânicas mais complexas. Ou seja, Sidney Fox apenas em sua experiência bem simples comprovou sim que é possível dar origem a moléculas orgânicas complexas com o aumento da temperatura, assim como aconteceu na Terra primitiva, tá certo? Bem, pessoal, finalizamos a segunda parte. Essa segunda parte, ela fala sobre a teoria de Oparin e Haldane. Haldane, ele não é tão mencionado atualmente quando se fala sobre essa teoria, porque Haldane, ele acreditava que era possível naquela época existir outros tipos de gases, que também era possível dar origem a moléculas orgânicas com esses outros gases, mas o que nós estamos falando aqui é do que é mais aceito, e esta teoria, a teoria de Oparin, é a que comenta sobre, é a que prega sobre o que nós acabamos de falar, que moléculas inorgânicas podem dar origem a moléculas o quê? Orgânicas. Perfeito?
A nossa terceira e última parte é para falar sobre as hipóteses heterotrófica, hipótese autotrófica e também vou comentar aqui rapidamente sobre a teoria endocibionte. Vamos falar sobre a hipótese heterotrófica, beleza? Falamos de teoria da abiogênese, falamos a teoria da biogênese, falamos sobre a teoria de Oparin, tá? E agora a gente vai tentar entender como é que o primeiro ser vivo conseguia energia para sobreviver, para desempenhar suas atividades, tá? Naquela época não tinha muita coisa. Vamos lembrar como é que era a Terra antigamente? Olha só. Então nós estamos falando da Terra de antigamente, Terra primitiva, com a presença de oceanos primitivos, e naqueles oceanos nós encontramos quem? Os primeiros seres vivos chamados de probiontes. Beleza. Os primeiros seres vivos, os probiontes, eles estavam vivendo em um ambiente aquático com uma grande quantidade de moléculas orgânicas, o quê? Complexas. Essas moléculas orgânicas complexas que estavam presentes em abundância nos ambientes aquáticos de antigamente serviram de alimento para os probiontes, ou seja, os probiontes eles usaram essas moléculas orgânicas complexas como fonte de alimento. Resumindo, exemplo de moléculas orgânicas complexas, C6H12O6. O que é isso aqui, pessoal? Glicose é uma molécula orgânica o quê? Complexa. Então os probiontes eles se alimentavam dessa glicose, dessas moléculas orgânicas complexas e através de um processo transformavam essas moléculas orgânicas complexas em 2C2H5OH. Caso você não saiba, isso aqui é o álcool etílico. Além desses probiontes quando os probiontes usavam a glicose como fonte de alimento, esses probiontes eles produziam álcool etílico, produziam também gás carbônico e produziam a energia que eles tanto precisavam para sobreviver. Pessoal, esse processo que eu acabei de mencionar, vocês conhecem pelo nome de quê? Fermentação. Exatamente, o processo de fermentação, processo esse que inclusive é utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas, por exemplo, ele é um processo que utiliza moléculas orgânicas complexas, que utiliza a glicose, né? Cana-de-açúcar, por exemplo, quando a pessoa pega a cana-de-açúcar para fazer bebidas alcoólicas. Como é que é feito esse processo? Ele pega a cana-de-açúcar ela é rica em glicose, coloca essa cana-de-açúcar em um ambiente sem oxigênio, como era antigamente na Terra primitiva, e essa glicose da cana-de-açúcar ela é transformada em álcool etílico, gás carbônico e energia essa que vai servir como energia para as bactérias que também são colocadas juntas com a cana-de-açúcar para que aconteça a fermentação. Então acredita-se que o primeiro ser vivo que surgiu no nosso planeta era um ser vivo que não produziu o seu próprio alimento, por isso o nome é heterotrófica. Mas esse ser vivo, para conseguir energia para sobreviver, ele realizava um processo de quê? Fermentação. Esse ser vivo, ele utilizava a matéria orgânica complexa que tinha nos mares primitivos como fonte de alimento, e à medida que ele utilizava essas moléculas orgânicas como fonte de alimento, produzia a energia que ele necessitava, mas também produzia o quê? Álcool etílico e gás carbônico, certo? Agora, ainda sobre a hipótese heterotrófica, o que foi que aconteceu com o passar do tempo? Nós tínhamos aí os organismos probiontes, mas esses probiontes eles estavam se desenvolvendo num ambiente que já não tinha mais tanta molécula orgânica assim para servir de alimento. Então os probiontes eles se viram num mato sem cachorro. Poxa, antigamente tinha tanto alimento, tantas moléculas orgânicas complexas como fonte de alimento, agora não tem mais. Então eu, probionte, eu vou ter que me alimentar, eu vou ter que produzir energia de uma outra maneira. E a única estratégia que esses probiontes encontraram para conseguir alimento, para conseguir energia, era utilizar o que tinha disponível naquela época. E naquela época o que é que se encontrava? Muito gás carbônico e também luz solar. Douglas, de onde foi que surgiu esse gás carbônico? Lá da fermentação, pessoal. Lembra que lá na fermentação surgiu quem como produto? O gás carbônico. Esse gás carbônico preencheu a atmosfera e os probiontes, que já não tinham tanto alimento assim, resolveram fazer o quê? Esses probiontes eles resolveram
utilizar o gás carbônico, juntar com a água, que tinha em grande abundância naquela época, e juntar tudo isso com a energia luminosa do Sol, proveniente do Sol. Essa reação resultava na produção de mais moléculas orgânicas complexas, como a glicose, de novo aí, ó, C6H12O6, produzia moléculas de oxigênio e também produzia o oxigênio e também produzia outros compostos que no final todos nós aqui conhecemos esse processo pelo nome de fotossíntese, tá certo? Então, tudo começou com o processo de fermentação e os organismos seguintes aprenderam a fazer fotossíntese utilizando o que se tinha na época. E o que é que se tinha na época? Água, luz solar e moléculas de gás carbônico. Mas o tempo foi passando e esses mesmos organismos que naquela época faziam fotossíntese deram origem a seres vivos que tiveram que desenvolver outra estratégia para conseguir a sua energia. Então nós temos aí os primeiros seres vivos, probiontes, que estavam crescendo em um local que tinha moléculas orgânicas mais complexas, mas estavam vivendo numa atmosfera que ainda tinha o gás carbônico, tinha energia solar, mas que agora tem o que também? Oxigênio. Aí o que foi que esses organismos resolveram fazer? Utilizar o que tinha na época para produzir a sua energia. Ou seja, os organismos utilizaram a glicose, as moléculas orgânicas complexas, juntaram essa glicose com o oxigênio que eles estavam respirando, da atmosfera que já tinha uma grande quantidade de oxigênio, e dessa reação surgia mais gás carbônico, moléculas de água e a energia que esses organismos necessitavam para sobreviver. Essa reação, pessoal, ela foi conhecida como respiração celular, que é a que nós fazemos atualmente. Nós, seres humanos, os animais como um todo, eles realizam respiração celular. Nós respiramos oxigênio, conseguimos a glicose através da nossa alimentação, oxigênio e glicose transformam-se dentro das nossas células em gás carbônico, água e ATP, energia que a gente utiliza para sobreviver, certo? Essa etapa, como eu disse, ficou conhecida como respiração celular, beleza? Bem, pessoal, para finalizar, teoria endossimbionte, ou melhor, antes de falar da teoria endossimbionte, vamos falar da hipótese autotrófica. Eu falei da heterotrófica, agora vamos falar da autotrófica. A hipótese autotrófica, que não é tão aceita atualmente, hoje em dia se aceita mais a heterotrófica, a hipótese autotrófica, ela prega que os primeiros seres vivos eram seres vivos autotróficos, como o próprio nome já diz. Os primeiros seres vivos, eles produziam o seu próprio alimento através de um processo chamado de quimiossíntese. E nós podemos observar, pessoal, esses organismos que realizam quimiossíntese em determinados ambientes do nosso planeta, como fontes sulfurosas e até mesmo no famoso Parque Yellowstone, muito famoso esse parque lá nos Estados Unidos. E assim, os micro-organismos, as bactérias que vivem nesses dois ambientes, que são ambientes bem inóspitos, são organismos que aprenderam a utilizar os elementos químicos que estavam presentes no ambiente para produzir a sua própria energia. Então, se eu utilizo luz solar para produzir o meu próprio alimento, eu realizo fotossíntese. Então, se eu produzo o meu alimento a partir de outros elementos químicos, eu realizo o processo de quimiossíntese. E segundo a teoria autotrófica, os primeiros seres vivos eram quimiosintetizantes e só depois de um tempo foi que surgiram os organismos que realizavam fermentação, que nós falamos agora há pouco. Esses organismos que realizavam fermentação deram origem a organismos que realizavam fotossíntese e só depois de um tempo foram que surgiu os organismos que realizavam respiração aeróbica. Como eu disse, pessoal, a hipótese autotrófica ela não é tão aceita assim por alguns problemas, né? Mas há quem acredite na hipótese autotrófica, assim como existem pessoas que acreditam na mais aceita de todas, que é a hipótese heterotrófica, certo? Sobre a teoria endossimbionte. A teoria endossimbionte, pessoal, ela é uma teoria que prega que assim, nós aprendemos lá no começo do ensino médio que as nossas células, elas possuem o quê? Organelas, estruturas que vão ajudar no funcionamento celular, no desempenho de suas funções.
Dentre essas organelas, nós temos duas muito famosas, que são as mitocôndrias e os cloroplastos. Os cloroplastos, pessoal, são organelas que estão presentes apenas em organismos que realizam o quê? Fotossíntese, por exemplo, vegetais. Então, a fotossíntese ela é realizada por cloroplastos. Agora, vegetais, além de terem cloroplastos, também tem o quê? Mitocôndrias. Nós, animais, nós não temos cloroplastos, mas nós temos mitocôndrias. Por que as mitocôndrias são importantes? Porque lembra agora há pouco que eu falei que nós seres vivos, nós precisamos produzir energia ATP para a nossa sobrevivência? Pois é, esse ATP, essa energia é fabricada nas mitocôndrias. Segundo a teoria endocibionte, os primeiros seres vivos eles não tinham cloroplastos e eles não tinham mitocôndrias. Essas duas organelas elas apareceram nos primeiros seres vivos através de uma relação de simbiose entre outros organismos com o primeiro ser vivo que surgiu. Ou seja, o primeiro ser vivo formou uma associação com outros seres vivos que entraram dentro dele e à medida que realizou-se entre eles esta relação conjugal, digamos assim, através dessa relação conjugal, o primeiro ser vivo passou a ter organelas que realizavam respiração celular, produção de ATP e também realizaram fotossíntese, tá? Então é uma teoria que prega que essas duas organelas elas surgiram nos primeiros seres vivos graças a essa relação de mutualismo, essa relação de ajuda mútua que alguns organismos primitivos estabeleceram com os primeiros seres vivos, primeiras células primitivas no tempo da Terra primitiva, certo? Perfeito. Nessa terceira parte, quando a gente fala sobre hipótese autotrófica, heterotrófica e teoria simbionte, é a parte que fala mais sobre como os primeiros seres vivos eles conseguiam produzir a sua própria energia, tá certo? Pessoal, a nossa prova ela vai se concentrar exclusivamente nessas três partes. Assistam essa videoaula quantas vezes forem necessária e quaisquer dúvidas, basta entrar em contato comigo, tá bem? Abraço a todos.